Com certeza tu já ouvistes falar que existe uma batalha para saber quem ganha a tua cabeça, a tua mente, teu coração, teu mundo interior. Porque quem ganhar a mente, o coração, ganha o teu comprometimento, o teu envolvimento. Por isso que movimentos religiosos, movimentos sociais, estudantis, políticos, econômicos, filosóficos, etc., buscam estratégias de saber como conquistar a tua mente, o teu interior. Tu sabes disso, com certeza. E se tu és cristão, verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, sob a liderança do Espírito Santo, tu deves ter uma mente ensinada e sujeita à sã doutrina. O ensino que vem de Cristo, dos apóstolos, para que tu possas refutar todas as seduções, todos os enganos, todo o ensino, toda a prática que procure te separar da vida simples e pura que há em Cristo Jesus. Quantas das vezes a nossa mente ela é corrompida, ela é sequestrada, raptada pelo engano. Aquilo que o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 10, falou sobre fortalezas, sobre sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus. E nessa 16ª reflexão, em 2 Coríntios, hoje nós vamos ver a primeira parte dessa 16ª reflexão, e se Deus quiser, na próxima semana, a segunda parte. Nós estamos estudando, nossa mensagem tem como título, Vigia a tua mente. E nós estamos em 2 Coríntios capítulo 11. E no versículo 2, Paulo está falando do zelo dele, que ele chama zelo de Deus. Porque ele fala assim, porque zelo por vós com zelo de Deus. Vós, os cristãos que estavam em Corinto, parte do corpo da igreja de Jesus Cristo. Ele fala assim, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para a um só esposo que é Cristo. Igreja, várias vezes nas Escrituras, apresentada figurativamente como noiva de Cristo, de uma forma figurada. Ele fala no versículo 3, mais receio. Ou seja, Paulo citou, tenho zelo para vos apresentar aquilo que no livro de Efésios fala, uma igreja pura, santa, sem mácula, para vos apresentar a Cristo. Mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva, e aí Paulo está pensando, está olhando lá para trás, em Gênesis, na entrada do pecado no mundo, por intermédio de Adão e Eva, onde Satanás, com a sua astúcia, enganou, corrompeu a mente e o coração. Ele fala assim, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza de vidas a Cristo. Quantas vezes a nossa mente é corrompida, é sequestrada, é raptada, é seduzida pelo engano, por aquilo que é mentira, por aquilo que é vão, por aquilo que é fútil. E por causa disso, nós, em vez de vivermos a simplicidade que há em Cristo, nós complicamos a nossa vida. Em vez de vivermos uma vida de pureza, vivemos uma vida de impiedade, uma vida de vacilão, uma vida
cujas consequências são tribulações e angústia de alma. Por isso, nós precisamos vigiar a nossa mente. O que nós pensamos? O que nós cremos? Que leva às nossas escolhas, decisões e práticas de vida. É aquilo que no livro de Hebreus ele fala sobre a mente exercitada pela prática. Hebreus 5, que é uma prática das Escrituras, para discernir o bem e o mal. Discernir o que é bom, o que é mal, o que vale a pena, o que não vale a pena, segundo os padrões perfeitos e eternos do Deus infinito e pessoal, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos discernir o que procede e o que não procede de Deus. E no poder do próprio Deus, debaixo da própria graça de Deus, resistir firmemente a todas as seduções que nos apartem, que nos separam da vida sincera e pura que há em Cristo Jesus. E nesta primeira parte da reflexão, no texto que está no site paroalvo.com, eu discorro sobre marcas daquilo que verdadeiramente procede de Deus, apresentado aqui em 2 Coríntios capítulo 11 e também 2 Coríntios capítulo 12, e como Paulo já vem apresentando de toda a carta de 2 Coríntios, né? Algumas dessas marcas, aquilo que procede verdadeiramente de Deus, tem as credenciais de Cristo. Por exemplo, Paulo, quando estava falando sobre ser verdadeiramente um apóstolo, diferenciando dos falsos apóstolos, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, fala assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. Ou seja, as marcas, os sinais, as credenciais de que verdadeiramente Paulo era apóstolo de Cristo foram apresentadas no meio deles. Também hoje, os verdadeiros mestres, os verdadeiros líderes espirituais, os verdadeiros cristãos, eles têm credenciais, eles têm marcas que evidenciam que verdadeiramente são seguidores, são pessoas comprometidas com Jesus Cristo. Uma outra coisa que evidencia daquilo que procede de Deus é que possui a verdade de Cristo. E aquilo que nós lemos no capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, e nós podemos ler lá no versículo 7, ele fala assim: cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Aí Paulo continua falando. E ele chega no versículo 10 e fala assim: a verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões de Acaia. Ou seja, vida de sinceridade, vida de pureza, vida de simplicidade, vida de não usar o evangelho como instrumento de exploração, nem de ganho próprio, nem de domínio. Eram algumas dessas coisas que mostravam que a verdade de Cristo estava nele. Assim como são maneiras de nós demonstrarmos que a verdade de Cristo está em nós.
Uma outra coisa que mostra o que procede não, de Deus ou não, tem o zelo pela igreja de Deus. É aquilo que ele fala no versículo 2, porque zelo por vós com zelo de Deus. Ele vai repetir isso também no capítulo 12, quando ele vai dizer a respeito do zelo que ele tinha e ele tinha pela igreja do Senhor Jesus Cristo. A preocupação sadia, a diligência para não ser um instrumento de pedra de tropeço, de destruição, de dor, no contexto da igreja, corpo vivo de Jesus Cristo. Por isso que ele fala no versículo 15, eu de boa vontade me gastarei, ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Ou seja, zelando pela igreja. E por causa disso, estando pronto a pagar o preço do viver sério com Deus. Por isso que ele vai dizer no capítulo 11, ele vai dizer que como ministro de Cristo, servo de Cristo, ele passou em trabalhos muito mais, prisões, açoites sem medida, perigos de morte, e ele vai fustigado com varas, continua falando aí. Ou seja, o comprometimento dele por amor por Deus e com a igreja de Jesus Cristo levou ele a pagar o preço, sofrer, porque ele tinha zelo pela integridade, pela edificação, pelo desenvolvimento e o fortalecimento da igreja corpo vivo de Cristo. E a última coisa que eu vou estar apresentando nessa primeira parte, no texto que está no site, é que uma outra marca é busca a glória de Deus. É aquilo que em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 30, né, e no versículo 31, ele vai dizer, se tenho que gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ou seja, não tenho que me gloriar. E em 2 Coríntios 12, ele vai dizer, né, que ele, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, versículo 6. Ou seja, no sentido de que se eu reconhecer o que Deus fez de bom na minha vida através de mim, não serei nécio. Mas ele vai dizer no versículo 10, 2 Coríntios 12, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então que sou forte. E aí ele fala, exatamente no versículo 31 de 2 Coríntios 11, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito. Ou seja, ele reconhece que aquele que é eternamente bendito, digno de ser bem falado, de louvado, acima de tudo e de todos. Inclusive ele começa 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que é digno de ser bendito, de ser glorificado e louvado, acima de tudo e acima de todos. Guarde a tua mente, ensinada e sujeita à sã doutrina, para que não seja corrompida por seduções, por enganos que te apartem da simplicidade e da sinceridade, da pureza que há em Cristo. Um forte abraço. Lembre-se, no sites paroalvo.com, tu tens o texto desta mensagem.